Recursos ergogênicos. O que é um recurso ergogênico? Ergo, trabalho, gênico, origem. Origem do trabalho, no caso, aumento na produção de trabalho. Aumento, melhora no desempenho, melhora na performance. Recursos, qualquer fenômeno ou qualquer substância, ou diria até mesmo alguma estratégia que vise ou que prometa melhorar o desempenho físico e esportivo se enquadra dentro dessa categoria de auxílios ou de recursos ergogênicos. Muito bem, para se falar disso, nós temos que primeiro entender algumas coisas sobre pesquisa científica. Por que isso? Porque às vezes um recurso ergogênico, por exemplo, cafeína, bicarbonato de sódio, creatina, algum suplemento, o uso de uma roupa de compressão, crioterapia, estimulação elétrica, muscular, enfim, tem dezenas, talvez centenas de situações que possam aumentar o desempenho ou que pelo menos prometem aumentar a performance. Mas antes de falar aqui dos aspectos de pesquisa, é importante lembrar o seguinte: também não é só uma substância, é um fenômeno ou uma estratégia. Eu vou dar alguns exemplos aqui que foram relatados na literatura historicamente, não estão necessariamente neste livro aqui, mas em outros livros vocês podem encontrar isso que eu vou falar. Por exemplo, eu vou falar alguns recursos que são ergogênicos, mas que são ilegais e ilícitos e proibidos, por exemplo. Aumentar o aro de uma cesta de basquete de um lado só da quadra e só a equipe dona da casa conhece esse fato. Vai lá, o aro tem X, ele pega e aumenta um pouquinho. Então a equipe que sabe disso vai arremessar de mais longe, da linha dos 3, por exemplo. Por quê? Porque tem mais confiança, porque sabe o que tem ali. Do outro lado, não. Do outro lado, eles sabem que é o aro normal. Ou o tamanho de um gol no futebol, no futsal, no handball. Aumentar um pouquinho um deles e só uma equipe saber. Isso é um exemplo dos absurdos que podem acontecer em relação ao estudo dos recursos ergogênicos. Ou ainda, países que tinham regimes totalitários, como a antiga União Soviética, do comunismo, tem relatos da Alemanha Oriental também, Cuba, enfim, eu não sei precisar e não sei se isso é verdadeiro, tá? Mas eu já li sobre situações extremamente bizarras, como por exemplo, a mulher engravidar de propósito, porque nos 3 primeiros meses da gestação, ocorre a liberação de uma série de substâncias no corpo da mulher, entre elas mais hormônios anabólicos que aumentam a massa muscular e a força, a potência. E nesses 3 meses, portanto, elas têm uma vantagem hormonal para treinar com maior intensidade e, consequentemente, gerar um maior princípio de sobrecarga, a dose do exercício que ela suporta é maior. Com isso, ela consegue alcançar um novo patamar de performance, melhor do que antes. E aí elas abortam ou abortavam para poder competir sem os problemas da gravidez. Então vejam ao que ponto cruel que o ser humano chegou para procurar uma vantagem competitiva nesse caso, além de ilegal, ilícita, imoral, cruel. Fazer o aborto pensando nesse tipo de benefício. Outros bizarros relatos também que eu já li, que não tem nesse livro aqui, é inflar o corpo
do indivíduo através de ar, introduzir ar via anal. Então, no ânus, colocar ar. Esse ar ficaria na região abdominal e pélvica e ajudaria na flutuabilidade nas provas aquáticas, ou seja, a habilidade de flutuar fica mais fácil se houver ar dentro da região pélvica, da região do abdômen baixo e abdominal, da barriga. Então, em provas mais longas de natação, isso causa um efeito de economia para o atleta e ele consegue algum benefício ergogênico. O uso de irmãos gêmeos idênticos, um irmão corre metade de uma prova, depois entra o outro na segunda metade, portanto, conseguir imprimir uma intensidade, um ritmo muito mais forte do que se corresse o tempo inteiro, e por aí vai, né? Eu estou falando aqui esses relatos, mas não é para dar ideia para o mal, não. Eu estou falando que existe, tá bom? Isso existiu, não sei se existe hoje, mas vocês que estão estudando fisiologia do esporte devem saber que isso existiu e existe. E outras situações também não menos bizarras. Tá legal? Muitas pesquisas, agora já partindo para estudos mais, digamos, normais, dentro de um parâmetro de legalidade, ou de pelo menos coisas mais éticas, nem sempre um recurso ergogênico ele é comprovadamente benéfico. Por quê? Porque às vezes a quantidade ainda não se sabe a quantidade ideal. Pode ser que naquele estudo o indivíduo ingeriu muito pouco, eu vou dar exemplo da cafeína, ou muita cafeína. Então esses excessos, tanto para menos como para mais, talvez não causem efeito. Por isso que é difícil cravar isso funciona, isso não funciona, porque pode ser que ainda a dose não foi encontrada. Por exemplo, a aplicação do laser, a luz de LED diretamente no músculo antes do exercício. Inclusive nós temos estudos aqui no nosso programa de pós-graduação em nível de mestrado. Não se sabe exatamente ao certo qual que é a dose ideal para determinado tipo de exercício se beneficiar disso. Ou pode ser que não tenha benefício nenhum. Entenderam? Mas pode ser que a gente está aplicando uma dose muito baixa ou muito alta de laser e, portanto, a quantidade ainda não foi descoberta. Por isso que futuros estudos sempre serão necessários. A ciência ela é uma enorme rede de conhecimentos e ela vai avançando à medida que cada trabalho de doutorado, de mestrado ou de pós-doutorado vai acrescentando conhecimento nisso. Além da quantidade, pode ser o usuário. Pode ser que determinada substância tenha efeito em pessoas altamente treinadas, ou não tenha efeito em treinados, mas tenha em pessoas menos treinadas ou não treinados. Portanto, depende muito do indivíduo, mais uma vez, em direção ao aspecto da individualidade. Temos também o tipo de exercício, ou seja, a tarefa. Pode ser que funcione para determinadas modalidades de potência e velocidade, mas não seja interessante para uma prova mais longa. Portanto, tem que se analisar também a tarefa. E, finalmente, para completar essas questões iniciais, o uso. Pode ser que o uso agudo, isso é, eu tomei uma vez só a cafeína. Pode ser que isso não tenha um efeito, porque é muito pouco tempo. Eu apliquei uma vez só o laser. Pode ser que isso não seja suficiente. Então, deveria testar diferentes períodos para ver se realmente não tem aí um efeito um pouquinho mais a longo prazo, podendo ajudar ou prejudicar, comprometer o desempenho. Dessa forma, os estudos científicos nessa área eles avançam muito rápido, mas é sempre difícil de se fechar, de se sanar
ou de se responder todas as perguntas. Portanto, esses recursos dependem de vários pontos de vista e de análises, que é o que a gente vai apresentar neste capítulo.